Olá, no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que apresenta os principais acontecimentos do universo das fundações e entidades de interesse social. Pensar, comer e conservar. É a campanha que a ONU, Organização das Nações Unidas, lançou este ano para alertar o mundo sobre o desperdício de alimentos. Todos os anos, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas no planeta, o que daria para alimentar mais de 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo. A Associação Prato Cheio promove o combate ao desperdício e o reaproveitamento dos alimentos, e com essa iniciativa alimenta 7 mil pessoas por dia. Vamos conhecer mais sobre o trabalho com a nossa convidada, Vânia Maria Ferro, conselheira da Associação Prato Cheio. Seja bem-vinda, Vânia. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Como é que funciona o trabalho da Associação Prato Cheio? Então, a Prato Cheio, o principal trabalho dela é fazer a coleta de alimentos que são doados por empresas, por mercados, por doadores regulares, não é? E ela trabalha um pouco esses alimentos e distribui esses alimentos por 55 organizações. Então, ela complementa refeições, são 300 mil refeições complementadas por mês, e com principalmente legumes, verduras e frutas, que são a necessidade fundamental, né? Quer dizer, existem estudos que dizem que 400 gramas por dia desses alimentos, legumes, frutas e verduras, são necessários para alimentar adequadamente o ser humano e evitar que ele tenha doenças do tipo diabetes, falta de micronutrientes importantíssimos para a subsistência ou para a qualidade de vida. Então, o trabalho da Prato Cheio é muito nesse sentido. O principal programa é a coleta de alimentos, mas ela não somente arrecada e distribui os alimentos, ela também capacita as organizações com as quais ela trabalha, capacita o seu pessoal para que eles tenham uma forma mais adequada de armazenamento e de trabalho nos alimentos para evitar desperdício e, além disso, ela capacita as organizações para que elas possam ser autossuficientes também na sua própria coleta, para que no futuro elas não dependam de uma outra organização fazer a coleta e distribuir, elas possam ter acesso a novos doadores e aí serem autossuficientes também nessa parte. Vânia, onde está a origem do desperdício de alimentos no nosso país? Olha, bom, a ONU, como você introduziu na sua fala, ela recém lançou, através do seu braço de agricultura, a FAO, né, ela lançou um relatório que quantifica o que é o desperdício mundial. Você falou em 1,3 bilhões de toneladas ano. Isso representa, para o meio ambiente também, 3,3 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Isso representa 750 bilhões de dólares anuais. Assim, são PIBs e PIBs de países desperdiçados em alimentos, né, que poderiam alimentar 800 milhões de pessoas que passam fome atualmente. Então, por que é o desperdício? No Brasil, então, esse desperdício quantificado pela FAO, ele se dá muito mais no início do processo. No início do processo. Então, acho que 56% é no início do processo, na colheita e todo o manuseio inicial, e depois 44%, ou vice-versa, 54% no início, 46% nos processos seguintes, não é? Sendo que grande parte desses processos seguintes é no manuseio de restaurantes, de cozinhas e no nosso dia a dia mesmo. Então, é necessário um aprendizado, uma mudança de hábito para
preserve mais os alimentos, né? Quer dizer, só no Brasil a gente tem 26 milhões de toneladas anuais desperdiçadas, são 70 mil toneladas diárias. Um número significativo. Esse número é significativo, quer dizer, quando se compara com os números mundiais, parece não significativo, mas também não são números muito atuais. Esses da FAO, da ONU, são muito atuais. Os do Brasil não são tão atuais. O que é preciso para mudar esse número expressivo? Educação? É preciso mudança de cultura, é preciso muita informação, muita capacitação, quer dizer, é uma mudança considerável. A gente ainda tem 13 milhões de pessoas que passam fome ou que não são alimentadas adequadamente no nosso país. Então, que poderiam ser se não tivesse um desperdício. Que poderiam ser se não houvesse um desperdício de tal magnitude. Então, assim, são necessários programas. Assim, a Prato Cheio, ela contribui com um pouquinho, são 170 toneladas anuais. Perto dos 26 milhões, parece pouco, mas a gente pode expandir esse trabalho de forma adequada, né? A gente pode criar políticas públicas de combate ao desperdício, principalmente políticas de educação para combate ao desperdício, que a gente deveria ter nas escolas, principalmente nas escolas básicas, né, um conteúdo educacional que permita às crianças não desperdiçar, que elas aprendam como manipular alimentos, como utilizá-los, como não desperdiçá-los. Também campanhas educativas para a agricultura, principalmente. E eu diria que, assim, uma forma importante de educação é através das mulheres. As mulheres podem mudar a realidade do desperdício do alimento no nosso país? Nós vamos ouvir a Vânia logo depois do nosso intervalo. Aguardem. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, cobertura de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. No bloco anterior, você me dizia que as mulheres são um fator principal para a gente parar com esse desperdício de alimento no nosso país. Olha, eu não tenho esses dados sobre as mulheres no Brasil, mas são dados que também vieram da ONU, extremamente interessantes, que dão conta do seguinte, que as fazendas em várias regiões do mundo estão sendo encabeçadas por mulheres, porque os homens se deslocam para cidades com mais oportunidades de trabalho e deixam as suas áreas de agricultura por conta das mulheres. Então, esse razoável domínio das mulheres na área de agricultura em certos países fez com que elas prosperassem. E existe uma pressão por políticas públicas que deem acesso às mulheres a insumos, a empréstimos, a financiamentos importantes para progresso dessas áreas. E existe uma quantificação que eu achei extremamente interessante também, é que em 25 anos, mais ou menos 55% da diminuição da fome se deve à presença dessas mulheres nas áreas agricultáveis. A economia familiar deve ficar na mão das mulheres. Das mulheres. As mulheres, elas pensam muito na família
E isso é uma verdade também para os programas brasileiros de combate à fome, não é? Sempre a distribuição dos recursos vai através das mulheres, porque elas pensam, em primeiro lugar, na família, nos filhos e na educação, em tudo isso. Então, os programas têm mais chance de serem bem-sucedidos quando são as mulheres que cuidam dos recursos. O Mohamed Yunus, que esteve no Brasil em abril, ele disse que é melhor emprestar para as mulheres que elas são mais honestas. Também, esse dado é assim, eu não tenho quantificado, mas é fato que a maioria dos programas de combate à pobreza e de combate à fome, quaisquer programas que dependem de distribuição correta de recursos e também de contrapartidas do tipo a criança tem que ir à escola, né, para poder o programa vingar. Então ele funciona melhor quando é a mulher que coordena, né? Ela consegue cumprir melhor as metas. Isso é interessante, né? Porque a mulher então é um novo personagem mais importante dessa nova família que está aparecendo, né? Assim, em Cuba já é assim, desde o tempo da Revolução, as mulheres assumiram um papel mais importante na família, por trabalharem e por também pela educação dos filhos, né? Agora, nessa questão do combate ao desperdício, eu acredito que se houverem programas focando também a disseminação de informação através da mulher e a educação contra o desperdício baseada na mulher, ele tem mais chance de ser bem-sucedido. Que falta informação para evitar o desperdício, não é? Certamente, são necessárias, é necessário um conhecimento todo de como processar o alimento, de como aproveitá-lo melhor, de como armazená-lo, não é? E essas receitas que a gente vê, que são mais comuns e que são mais atrativas, elas devem também fazer parte da cozinha brasileira e do dia a dia do brasileiro com um pouco mais de ênfase, né? A gente tem uma forma de comer que é importante, que é interessante, mas não a forma de aproveitar o alimento. Falando em reaproveitar alimento, essa forma de comer do brasileiro, ela não é valorizada. Por exemplo, alimentos como a mandioca, que são muito baratos, não fazem parte, né, do hábito do dia a dia do brasileiro. E como é que se cria, né, se restaura essa cultura importante? Porque às vezes a pessoa não sabe o valor nutritivo de uma mandioca e ela custa muito barato. E podia estar na mesa, por exemplo, da população de baixa renda. Uma coisa muito importante é, de fato, a educação básica, porque você está preparando os brasileiros de amanhã já com novos hábitos, né? Mas existe uma coisa muito importante hoje, que é mudar o hábito do brasileiro adulto, não é? Ou do jovem, principalmente. Hoje a gente tem um outro problema. Além da desnutrição, a desnutrição está se transformando num outro tipo de desnutrição, que é a alimentação errada, uma alimentação que provoca obesidade. Essa obesidade mórbida, né, dos adolescentes. Essa obesidade infantil, essa obesidade provocada pelas comidas de fast food, que não trazem a quantidade de nutrientes necessária, na alimentação desse jovem e dessa criança não existem mais frutas, legumes e verduras que são tão importantes para que eles mantenham o peso adequado. É uma questão de saúde pública. Como é que resolvemos isso? Olha, campanhas, investimentos altos, políticas públicas importantes, né, que visem, que tenham como objetivo fundamental alterar o consumo de alimentos, modificar os cardápios, né? Exigir que nas escolas públicas se ofereçam alimentos adequados e muita educação. Não é? Muita educação. Você falou, Vânia, em políticas públicas. Como é que você vê a participação do governo? Ele está presente, está omisso, falta? Enfim, eu queria ver a tua visão sobre as políticas públicas que o governo realiza ou deveria realizar. Eu acho assim, o governo brasileiro, ele tem se preocupado, sim, com este problema.
tem se preocupado, porém o investimento necessário é muito maior. É muito maior. Os investimentos, né, as preocupações, os problemas brasileiros são de tal monta, não é, que possivelmente não existe a prioridade necessária para que este problema se resolva. Quer dizer, eu não percebo conteúdos curriculares alterados para terem conteúdo de transformação importante desde os primeiros anos escolares, não é? Não existe um conteúdo integrado também. E campanhas, praticamente não se vêem campanhas, né, que consigam competir com as propagandas ou com a veiculação de propagandas de alimentos que não são os mais adequados. Você tem um encontro de frente com os interesses econômicos. Os interesses privados, exatamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Ô, Vânia, seria importante você deixar algumas dicas para a população, sobretudo para as famílias, né, evitarem o desperdício de alimentos, Sim. que a gente já viu pelos dados que são um número expressivo, né? Sem dúvida. Então, eu recomendaria que as pessoas acessem o site da Prato Cheio, www.pratocheio.org.br. Lá existem várias dicas, mas assim, eu posso mencionar uma ou outra de reutilização, por exemplo, de cascas, não é? Existem várias receitas muito interessantes de trabalho, retrabalho com as cascas de alimentos para a produção de entradinhas, né? Então, o consumo de alimentos... Tem algumas, Vânia, que a gente lembra da nossa avó, que eram feitas e não são feitas mais. Por exemplo, a comida do almoço é reaproveitada com uma sopa para janta. No caso, o feijão, né? Então, existem inúmeras receitas. A Prato Cheio, a Camila, que é uma das nossas funcionárias da Prato Cheio, uma menina nutricionista muito competente, ela cria muitas receitas interessantes. Os eventos da Prato Cheio, quando acontecem, sempre tem um coquetel extremamente bem construído com receitas dali da Prato Cheio que são saborosíssimas e são reprocessamentos de alimentos. Se não me engano, ela veio com uma pizza vegetal. Tem. A Camila tem inúmeras isso requer receitas. Aí que tá, para a gente fechar isso, essas várias receitas que vocês têm, depois a gente coloca o endereço eletrônico de vocês, que são dicas importantes para a mudança. Agora, essa é uma mudança significativa e cultural importante. Como é que se faz? Qual é a sugestão da Prato Cheio para a gente começar a, por exemplo, em vez de comer pizza normal, que queijo, que engorda, que dá obesidade, a gente come uma pizza de verdura, por exemplo? Pois, olha, é uma pergunta bastante difícil essa, porque é uma questão de mudança de hábito mesmo, não é? O brasileiro come todos os dias arroz e feijão, o que é muito importante também, porque é uma combinação nutritiva interessante, mas faltam verduras e legumes e frutas, faltam mesmo na mesa do brasileiro. Ele costuma comer o arroz, feijão, bife, batata frita. As frituras são menos aconselháveis para a questão de geração de obesidade,
mas são possíveis de tolerar, vamos dizer assim. Mas é preciso uma mudança mesmo de hábito, é preciso que as pessoas se convençam de que os cardápios têm que ser variados, têm que ser mudados e tem que se introduzir as tais verduras, legumes e frutas, porque são importantes. Agora, são campanhas e principalmente usando o veículo TV, que é tão assistido, assim, novelas são muito assistidas. Influenciam o comportamento das pessoas. Influenciam o comportamento. E você não vê também nas novelas um foco nesse tipo de hábito, não é? Nesse modo de comer mais adequado e mais saudável. Eu volto a dizer, é uma questão de saúde pública. É uma questão de evitar doenças e doenças que consomem milhões e milhões dos cofres públicos. Lembrando a você, telespectador, que você pode entrar no portal do Observatório do Terceiro Setor, www.observatório3setor.com.br, que ali também tem as dicas do prato cheio. A nutricionista que a Vânia citou, a Camila, ela mensalmente dá dicas para você mudar de hábito. Exato. Estamos no final do nosso programa, foi um papo agradável com você, foi um prazer recebê-la. O prazer foi As suas considerações finais. Estamos em setembro, mais 3 meses termina o ano. Como foi 2013 para o prato cheio, quais perspectivas, projetos, enfim, uma síntese do que você gostaria de deixar registrado. Então, a Prato Cheio, este ano de 2013, deverá terminar o ano com 170 mil toneladas, 170 toneladas de alimentos coletados e distribuídos. São 55 instituições atendidas, quase 7 mil usuários, 300 mil refeições por semana complementadas. E assim, é um enorme prazer ver o trabalho da Prato Cheio acontecendo e a gente tem uma perspectiva futura de aumentar, né, consideravelmente o alcance da organização, passar das 200 toneladas ano e aumentar o número de instituições atendidas, o número de refeições complementadas, mas além disso, a Prato Cheio tem um objetivo de construir conhecimento, né, e educação nesses conteúdos de mudança alimentar, de construção de cardápios mais adequados e construir conhecimento mesmo dentro do site, em outras vias, que eduquem na forma de alimentação, na forma de armazenamento e de manipulação dos alimentos de forma a combater de vez o desperdício. Como você disse, é importante registrar novamente, através da educação e com políticas públicas a gente consegue a mudança de hábito para melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Muito obrigado pela sua entrevista. Você tem uma larga experiência no terceiro setor. A gente não explorou isso na nossa conversa de hoje, mas você vai voltar outras vezes aqui para você dar um panorama de como você vê o terceiro setor. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar do programa. Obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Observatório do Terceiro Setor. E para rever esse programa e ficar atualizado com as últimas notícias do terceiro setor, entre no nosso portal www.observatório3setor.com.br e curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/Observatório 3 Setor. E não se esqueça, todas as terças e quintas-feiras, às 14 horas, tem programa Observatório do Terceiro Setor, ao vivo pela Rádio Trianon 740 AM. Participe. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.